já estava sendo conhecido como a patroa, a mulher do traficante. E fui crescendo no tráfico, conseguindo tudo aquilo que o dinheiro podia me dar. Mas o dinheiro não podia me dar o que eu mais precisava, que era paz, né? Paz. O dinheiro não podia me dar alegria. Então, tudo que o dinheiro podia comprar, eu tinha. Mas ele não podia me dar paz. Me deu carro, me deu casa, me deu tudo que eu queria, eu tinha. Mas eu procurava algo que o dinheiro do crime ele não preenchia. Ele não preenchia, e aí, cada vez que passava, eu estava crescendo mais no tráfico. Lembro que um dia mudei de bairro com ele, porque a polícia estava atrás dele e a gente mudou de bairro. E quando eu mudei para esse bairro com ele, eu estava na parada de ônibus junto com ele, e eu disse assim: a gente não vai pegar um táxi, não pegar nada, a gente vai de ônibus. Se eu cair presa, aqui tu não me conhece, não te conheço. Ficava longe um do outro na parada de ônibus. E eu estava com aquela bolsa cheia de droga. E naquele dia, parece assim que o inferno ouviu, não tem aquela palavra que eu falei? Sim. E eu tô aqui com a bolsa cheia de droga e de repente vem um comboio de viatura. Eu digo, pronto, hoje eu vou cair presa. Meu Deus. E ele olhou para mim, eu balancei a cabeça e disse do jeito que eu tinha tratado com ele, né? Ele ficou para lá e eu pro meu canto. Só que eu era muito fria. A polícia parou perto de mim assim, entrou no depósito, mas eu não tive nenhuma reação, eu fiquei calma, calma. E eles passaram e foram embora. Naquele dia eu vi a mão de Deus me dando um livramento. Naquele dia eu vi Jesus, mais uma vez me dando um escape, né? Peguei aquele ônibus, parece que naquele dia a perseguição estava bonita pro meu lado. Quando eu peguei o ônibus, um policial senta do meu lado, eu digo, pronto, Jesus, e agora o que que eu faço? Calma, calma. Para sair do lado dele, sentei pro fundo, desci daquele ônibus. Eu distribuí aquela droga, nas quebradas que a gente distribuía droga, distribuí aquela droga e saí dali. Quando eu cheguei em casa, eu disse assim mesmo para ele, já perto de Deus fazer a obra na minha vida, eu disse, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais essa vida. Eu tô cansada dessa vida. Eu tenho tudo, mas acho que falta algo dentro de mim. Aí ele disse, não, isso é só coisa da tua cabeça, que tu passou por isso. E naquela hora ali, eu fiquei em casa e comecei a chorar. Comecei a chorar e agradecendo. Mesmo um Deus que eu não conhecia, mas comecei a agradecer a esse Deus. Amém. Quando teve esse acontecimento, a senhora ainda estava morando só, né? Estava longe da sua família, né? Estava com o seu marido. Estava com meu marido já. Como era assim, a senhora tá ali nessa vida, passando por isso, né? De ter que já estava ali muito envolvida, né? E assim, em algum momento assim, a senhora pensava na sua casa, na sua família, ou vivia aquele medo, e se qualquer hora eu cair presa, e se acontecer alguma coisa eu acabar perdendo a minha vida? A senhora não pensava, não dava aquela falta assim da sua casa, da sua família, ou não? O inimigo já tinha tirado? Não pensava, porque eu já tinha passado antes uma situação que praticamente via a morte de perto, né? Sim. Eu lembro que eu passei uma situação que fui para uma festa. Antes eu não conhecia meu esposo, fui para uma festa. Estava com um rapaz que eu namorei. Eu estava naquela festa de São João com ele. De repente começou uma briga no meio daquela festa. E eu olhei aquele rapaz sendo morto na minha frente com 14 facadas. E eu pegando uma facada. Eu peguei aquela facada, olhei ali o sangue descendo. Eu disse, meu Deus, mais uma vez tu me deu livramento. Aí fui pro hospital, porque ele não morreu logo, né? Ele morreu no hospital. Eu estava naquele hospital, no corredor daquele hospital, eu dizia, não passa um crente nesse lugar para orar por ele nesse hospital. E eu disse, se um dia eu for uma crente, né? Falando toda sanguentada naquele corredor, se um dia eu for ser uma crente, um dia eu vou pregar nos hospitais, porque nessa hora aqui não passa ninguém. E eu sei que um dia eu vou ser uma crente. E passou assim, poucas horas depois ele morreu. Ele morreu ali, sem Jesus. E aquele episódio que eu passei, vi a morte da minha frente, né? E depois daquilo ali, o coração vai esfriando, vai endurecendo. E a gente não lembra mais de casa, não lembra mais de nada. Só lembra quando a pessoa está no tráfico, envolvida no crime. Cada vez que ela se afunda, cada vez que ela está ali, ela se aprofunda mais, ela não lembra de nada. Entendeu? Só lembra de crescer, crescer, ganhar mais dinheiro e se aprofundar. Se não for a misericórdia de Deus para nos alcançar e nos tirar de lá, é impossível. A cegueira, ela cega. O dinheiro,
a avareza, ela cega o entendimento do outro. Meu Deus. E a gente tem visto, né, isso acontecer muito. O inimigo, ele lança ali pratos na pessoa, a pessoa vai se iludindo, que é uma vida de ilusão, né? A pessoa vai se iludindo com aquilo e acha que vai obter algo, e no final quem sofre é a família, que acaba sofrendo diante daquela situação. Como a senhora acabou de mencionar, que a senhora ali chegou perto da morte, né? Passou por este momento, onde a senhora foi parar no hospital. E tem muitas pessoas que, quando passam por este processo, né, de chegar perto da morte, acaba tendo alguma experiência com Deus. A senhora teve algum tipo de experiência nesse momento? Ou sentiu Deus falar com a senhora? Não, né? Não, só aquela angústia mesmo. Aquela angústia. E a senhora, naquela situação, a senhora achava que ia ter alguma esperança ali, que a senhora um dia ia conseguir sair dessa vida, ou não? Até que eu não tinha esperança de sair daquela vida. Eu consegui, assim, ter uma esperança quando eu conheci meu esposo. Porque a minha sogra, ela é evangélica, as minhas cunhadas são evangélicas, são casadas com pastores. E na família do meu marido eu vim conhecer esse Jesus, né? Sempre quando eu ia na casa da minha sogra, ela me evangelizava, colocava a pregação de Marco Feliciano para mim assistir. Eu disse, meu Deus, o que esse povo grita tanto? Eu ficava mangando, né? E eu ouvindo ali a palavra de Deus, sempre quando eu ia para casa dela, a gente ia para o escuto. E aí eu comecei a ouvir a palavra. E aquilo começou a me tocar. E eu dizia, um dia eu vou ser uma crente. Glória a Deus. Um dia eu vou ser uma crente. E lembro que antes de Deus fazer a obra na minha vida, eu comecei a passar muito mal. Todo dia de tardezinha eu começava a passar mal. E meu avô espírita, e meu marido me levava para casa do meu avô, ele me trancava naquele quarto, e ali ele ia me benzer com aquelas velas, com tudo enquanto, e ele disse, olha, está acontecendo isso contigo, é porque tu tem que tomar a frente de tudo. Tu tem que tomar a frente de todas as minhas coisas, porque eu estou para morrer, então eu tenho que passar tudo para ti. Só que no meu coração eu não aceitava aquilo. Eu não aceitava aquilo para minha vida, e ele dizia, tu está sofrendo porque tu não aceita. Tu não aceita aquilo que tu está chamada para fazer. Ele me mandou para uma mulher. Essa mulher foi tentar me preparar, e ela naquela preparação, só que eu nunca chegava a manifestar. E ele queria que eu tinha que ter a incorporação, né? E eu não conseguia. E eu disse, vô, eu não consegui. E ele, mesmo vendo que eu não conseguia, me levou em outro local. Quando ele me levou em outro local, o meu avô meio um pouco cego, e minha avó também, eu fui com ele. Quando eu cheguei naquele terreiro lá com o meu avô, aquele homem vai para um quarto cheio de imagem, e ele incorpora lá naquele local. Ele olha para o meu rosto e diz assim mesmo para mim, lembro como hoje. Eu até disse que um dia eu ainda volto lá para pegar meu dinheiro da mão dele. E quando eu cheguei lá, ele incorpora e ele olha para mim e diz assim mesmo, tu não gosta de imagem e tu gosta da Bíblia. Olha aí. E tu não tem nada contigo. Eu disse, eu gostava de ler, eu tinha um Novo Testamento que eu tinha ganhado na escola, né? Eu tinha guardado esse Novo Testamento. Todo dia à noite eu gostava de ler aquele Novo Testamento. E eu sempre dizia que eu não gostava daquelas coisas, né? Do meu avô, daquelas coisas. E eu disse, vô, e o homem disse que eu não tenho nada, que eu gosto da Bíblia. E o que eu faço agora? E meu avô não aceitava. Não aceitava. E cada vez que passava, pior eu ficava. E tinha uma vizinha que ela ia lá, ela benzia a casa toda, e aquela sensação ruim todo o tempo estava comigo. E eu disse, não passa, então eu acho que para passar tudo isso, só eu me matando. Porque eu não aguentava, era uma ansiedade muito grande. E cada vez que passava, foi aprofundando, eu comecei a ter crises de ansiedade. Eu comecei a passar, eu ia para as festas com meu marido, eu já não me sentia mais bem no ambiente. Parece que aquele lugar não era mais o meu lugar. Eu só queria ficar dentro de casa. E quando eu mudei com ele para o outro bairro, lembro que na porta da minha casa estava tendo um culto. E quando estava tendo aquele culto, eu abri a brecha da janela, né? Com muita ansiedade, com pânico, com muito medo. E eu disse, se esses crentes viessem aqui e me chamassem, eu ia me converter. E eu olhando, mas eu não tinha força de sair
da onde eu estava, porque eu estava num abismo profundo, com em droga, em tudo enquanto. Tinha uma vida de um padrão de vida, mas um vazio na alma muito grande. E aí eu olhando naquela brecha, acabou aquele culto e eu chorando dentro de casa. Chorando dentro de casa, por isso que hoje eu sempre falo, por onde eu ando, eu sou daquela irmã que, se eu vejo alguém no meu bairro, todo mundo sabe, eu sou daquela de gritar, bom dia, Jesus te ama, tem uma obra na tua vida, tem um plano de salvação contigo, de eu olhar um drogado, não passar por ele batido, mas eu encostar e falar que Jesus ama ele, porque um dia eu tive na mesma situação, e eu precisava, né? E eu não encontrei ninguém que me desse uma palavra, e quando aquele culto acabou, logo depois eu mudei daquele local, e com aquela sensação todo o tempo de angústia na alma. Quando passou tudo aquilo, eu disse, eu vou me matar porque eu não aguento mais. A minha mãe não sabia o que eu passava, ninguém sabia que eu passava dentro de casa. Hoje quando ela vê, ela vai até se estranhar. E ninguém sabia o que eu passava, eu sorria com todo mundo, mas eu tinha uma dor tão profunda na minha alma que não tinha nada que preenchesse. Que não tinha nada nesse mundo que preenchesse aquele vazio. E eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, que mesmo sem ele conhecer a Jesus, ele foi um canal de bênção na minha vida, de não deixar o inimigo ceifar a minha vida. Lembro que um dia eu subi em cima de uma mesa e já estava pronta para ceifar a minha vida. E quando eu subi em cima daquela mesa, ele chegou naquela hora e me segurou assim, né? E não deixou aquilo acontecer na minha vida. Mas o inimigo não estava satisfeito, ele queria tirar minha vida de qualquer forma. Alguns dias depois, eu tento suicídio de novo. Ele chega e me pega dentro do banheiro, um monte de remédio. E Deus ali mais uma vez interviu na minha vida. Não deixou eu fazer aquilo. E aquela angústia, eu procurei recurso em tudo. Eu pego como a mulher do fluxo de sangue, né? E a mulher do fluxo de sangue, ela procurou recurso em tudo. Na medicina, em tudo que é lugar, e ela não encontrou cura. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, glória a Deus, a vida dela mudou. Mesmo ela sendo uma mulher impura que não podia tocar em Jesus, mas ela sabia que Jesus podia mudar a história dela. Glória a Deus. Ela sabia que se ela tocasse em Jesus pela fé, Jesus ia fazer algo por ela. Glória a Deus. Ela toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, Jesus para ela. Glória a Deus. E pergunta quem me tocou. E eu lembro que eu toquei em Jesus. Glória a Deus. Eu toquei em Jesus pela fé. Porque o meu quadro de vida que eu estava levando não tinha solução. Ou ia para a morte, ou ia para a cadeia. Essa era a vida que eu estava levando. E quando eu toquei em Jesus, foi dentro do meu quarto. Eu ouvi aquela voz tão linda que eu nunca ouvi em lugar nenhum. Aquela voz dizendo, vai para a igreja, eu tenho uma obra na tua vida. Vai para a igreja, eu tenho um plano na tua vida. Não foi ninguém que foi na minha porta bater para me evangelizar. Eu ouvi a voz do Espírito Santo, dentro de uma boca de fumo, dentro de um quarto sombrio, aonde eu achava que a solução era a morte. Mas a vida entrou dentro do meu quarto. A morte queria tomar de conta daquela casa, mas a vida entrou lá. E entrou para mudar a minha história. Glória a Deus, aleluia. Quando a senhora, voltando aqui ao que a senhora mencionou, que a senhora foi ali até o centro, né, espírita, para, de alguma forma ali, eles achando que a senhora poderia tirar tudo aquilo ali naquele momento. Como foi para a senhora ouvir ali que a senhora gostava da palavra de Deus? Naquele momento deu aquele impacto ali na senhora? A senhora ali naquele momento pensou, eu vou mesmo, ou não, ficou aquela barreira ali lhe impedindo? Quando eu saí de lá, eu vim decidida a mudar de vida. Glória a Deus. Quando eu saí de lá, eu vim decidida a servir a Jesus. E eu cheguei em casa e disse pro meu marido, eu vou ser crente. E ele disse, tu tá ficando doida, que negócio de crente, nós vamos pra festa, vamos beber. E ele, naquela hora, ele não acreditava. Porque praticamente eu era ali o braço dele, né? Naquela vida que ele levava. E ele não acreditava naquilo que eu ia mudar de vida. Ele foi num primo dele, que estava até afastado da presença do Senhor, que hoje ele é pastor, irmão Brito. E ele disse, olha, me chamam de Preta, né? A Preta disse que vai ser crente.
E ela tá com esse negócio direto lá em casa agora, que vai ser crente, porque vai ser crente, que ela foi num lugar e disseram para ela que ela gosta da Bíblia, e ele foi e disse para ela, se ela quer ser crente, ajuda a tua mulher, dá apoio para ela, dá força para ela, deixa ela ir. E ele mesmo ser crente deu uma palavra, e quando ele chegou em casa, ele me deu aquela palavra de ânimo. Tu tem certeza disso? Eu digo, tenho. Eu já não ia mais para festa, ele já saía para festa, eu já não ia mais. Mas eu não era crente. Ficava em casa, Deus levantou um irmão Zé da Conceição. Esse homem me evangelizou 1 ano. 1 ano, eu louvo a Deus pela vida dele, ele fez um mapa do nosso bairro e ele evangelizou rua por rua daquele bairro, casa por casa. E Deus é tão fiel que a minha casa foi encontrada por ele. E Glória a ele Deus. me evangelizou 1 ano, ele, quando dava de manhã, ele me levava para os cultos, mas sem ser crente. E quando deu um dia, de tanto eu ir para a igreja com ele, os irmãos começaram a me dar paz do Senhor. Eu disse, eu não vou mais para essa igreja, que esses crentes agora estão me dando paz do Senhor, eu não vou mais para essa igreja. Parei de ir para a igreja, visitar, né? Por causa com raiva, porque os irmãos me davam paz do Senhor, se eu ser crente. Eu só ia na rua com as minhas amigas, só a irmã aí, ó. A irmã aí sem ser crente, né? E eu vim com aquela certeza no meu coração de mudar de vida, Glória a Deus. de procurar uma solução para minha vida, porque tinha procurado já recurso em tudo e não encontrava. Tinha procurado solução em tudo e não achava. Então a última opção minha era Jesus. Glória a Deus. E ali, naquele momento ali, como a senhora acabou de falar, né, que a senhora contou com o seu esposo, mas ele não quis ali no momento aceitar. A senhora se sentiu que essa falta de apoio dele foi o que também causou da senhora demorar mais ainda assim, se firmar de verdade, em a falta de... Porque às vezes a pessoa tem aquela também força de estar na igreja, mas precisa também daquele apoio, porque é importante a pessoa ter alguém ali do lado para dizer, não, eu vou contigo, Mas vamos junto. No começo, assim, ó, depois que eu fui para a igreja, né, aí um dia eu me arrumei, uma sexta-feira, vim no outro bairro, estava na casa da minha mãe, e eu disse para os meus sobrinhos, olha, hoje nós vamos para a igreja, eu vou dar um cachorro quente para cada um de vocês. Até hoje eles lá dizem que são crentes por causa de um cachorro quente. Eu disse, eu marquei com o irmão para ir na igreja comigo, e o irmão não foi me buscar. Eu pedi para uma irmã me buscar, ela não foi me buscar. Eu disse para o meu marido todo tempo que eu queria ser crente, mas ele não me dava aquele apoio. E aí eu disse para o meu sobrinho, ó, hoje nós vamos para a igreja. Quando a gente chegar, eu dou um cachorro quente para cada. Só quero que vocês vão comigo. E eu fui para a igreja. Uma sexta-feira, cheguei na porta da igreja, a igreja fechada. Eu sentei na porta daquela igreja e comecei a dizer, nem para ser crente eu não presto. Porque até a igreja está fechada. Mas aquela coisa de dizer assim, não vai embora, fica aí. E eu sentei com eles, e eles agoniados, querendo um cachorro quente. Eu disse, vamos ficar mais um pouquinho. Quando os irmãos chegaram para orar, umas 7h30. Por isso que eu digo, se marca um culto de oração na tua igreja, vai. Porque quando tu tá lá orando, Deus traz os pecadores. Glória a Deus. Quando tu tá lá na tua igreja de joelho clamando, Deus ele leva o pecador. E se marca um trabalho de oração, a igreja está fechada. E se ninguém vai para orar, como que o pecador vai entrar, não é? Eu estava lá na porta, sentada, esperando a porta abrir. Estava como se diz, o homem estava na porta do templo, né? O aleijado estava na porta do templo, esperando entrar. E eu estava ali pedindo algo, querendo entrar. E quando abriram a igreja, eu entrei, fiquei no terceiro banco. E quando eles começaram a orar lá, e eu não sabia nada daquilo, o que eles estavam fazendo, eu ligo para minha sogra e digo, Dona Regina, eu estou dentro da igreja e eu vou ser crente hoje. E ela disse assim para mim, olha, não brinca com isso, é sério. Eu digo, eu vou ser crente hoje. Acabaram a oração, ninguém fez o convite. Eu digo, meu Deus, e agora eu querendo chorar? Eu digo, se eu chorar, esses crentes vão rir de mim aqui, então eu não vou chorar. Enxugava as lágrimas e os meus sobrinhos do lado. Eles acabaram aquela oração, eu levantei e disse, caí no meio daquela roda e disse, eu quero ser crente, eu só saio daqui crente. E eu aceitei a Jesus naquele momento. E quando eu cheguei em casa, disse para o meu esposo, olha, agora eu sou crente. E a partir de hoje, eu nunca mais eu bebo, eu nunca mais eu me drogo, eu nunca mais vou fazer nada de errado. E ele me abraçou muito naquela hora. Olha, não brinca com isso, é sério.
E eu disse, não, eu nunca mais vou para reggae, que eu era muito viciada em reggae, gostava muito de dançar robozinho. E eu digo, eu nunca mais vou para reggae. Mas eu achando que ali ia ser o começo da minha vitória. Estava começando o começo da minha luta. Porque naquela hora ele me abraçou e disse que ia me dar apoio, ia me ajudar. Ia me dar força para continuar naquela caminhada. O primeiro mês foi uma bênção. No segundo mês, eu aceitei a Jesus, indo para a igreja, não sabia nada. Ia para a escola dominical, fiz todo o discipulado. E eu era daquela aluna de perguntar e dizer, professora, por que vocês saem da igreja e vocês não pregam para as pessoas na rua? Por que vocês, quando saem da igreja, só olham para frente, não olham para o lado? E ela não soube nem me responder. Eu disse, olha, professora, a senhora sabia que quando a gente sai da igreja tem gente na calçada? E eu era muito de questionar. Sim. Em menos de um mês, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E já com menos de quase 2 meses, Deus ele me dá uma visão, eu entrando dentro de presídio. Eu disse, Deus me livre, que eu nunca fui nem presa, nem quando vivia no crime, né, depois de crente que eu vou para cadeia, eu vou nada. E naquela hora eu não sabia o que era aquilo que eu estava vendo, mas voltando só antes, quando eu estava no caminho para a igreja, quando Deus me deu essa visão, eu fui chorando para a igreja debaixo de chuva. Eu morava num bairro, congregava em outro. E eu fui chorando debaixo de chuva e dizendo, Deus, por que na minha vida tudo é diferente? Por que eu vou para a igreja e meu marido vai para o bar? Jesus, por que eu estou caminhando contigo para a igreja e eu saí de casa agora, o meu marido olhou para mim e disse, tu escolheste ser crente, não eu. E aí, naquilo tudo, eu fui chorando para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, que eu dobrei o meu joelho, Deus foi me mostrar o porquê de tudo. Aí Deus me dá uma visão, eu entrando num presídio. E eu comecei a olhar, eu entrando no presídio, eu evangelizando, ganhando muita alma para Jesus, as pessoas se curvavam, ficavam de joelho, aceitando a Jesus. Glória a Deus. Quando acabou tudo aquilo, o culto já estava acabando. Eu chamei o dirigente da igreja, o missionário Elivan, que hoje ele é pastor. Eu disse, irmão, está acontecendo um negócio aqui, eu acho que eu estou ficando doida. Eu estou vendo umas coisas aqui que eu acho que não é normal. O que eu estou vendo? Ele disse, o que foi? Eles fecharam a igreja, me botaram no meio de uma roda, de muito irmão, e quanto mais eu dizia que eu não queria ver aquilo, mais eu olhava. Eu olhava minha mãe caída, tentando, uma pessoa tentando matar a minha mãe. Eu dizia, eu vejo a minha mãe, elas estão tentando matar a minha mãe. Na época, minha mãe estava envolvida com uma pessoa que vivia na vida errada. Eles, tu tem que ver tudo. E eu gritava, dizendo que eu não queria ver aquilo. E quando terminou de eu ver tudo aquilo, ele disse, olha, Deus vai te levar para dentro do presídio. Eu digo, eu não vou. Ele disse, Deus vai te levar. O chamado que Deus tem contigo é diferente. Eu não tinha nem 2 meses de convertida, eu não sabia nem manusear a Bíblia direito ainda. E com menos de 2 meses, um dia minha mãe disse assim para mim, ela não era evangélica, tu não quer ir comigo no presídio? E eu disse assim mesmo, se Deus estiver nesse negócio, eu não vou fazer nem cadastro, eu vou. Eu disse, mãe, eu vou com a senhora. Quando eu cheguei na porta da unidade, na época, o agente que estava na porta disse, olha, ela não tem aqui o cadastro aqui para entrar, mas eu vou deixar ela entrar com a senhora. E aí eu entrei. E nisso que eu entrei, que eu olhei ali os presos, me deu um susto, eu querendo voltar para trás, né? Mas eu não vou voltar, eu vou entrar. Lembro que a primeira cela que eu preguei foi a CCPJ, lá de Pedrinhas, foi a cela B7, B12. Quando eu entrei, que comecei a evangelizar ali naquela cela, os presos, sempre tem um, né? Eu não acredito que tu é crente. Eu não acredito que tu é crente. Uma tampa de cerveja dessa é crente. Eu digo, não. Jesus entrou na minha vida. Glória Jesus mudou a minha história. E ali eu ganhei 6 almas para Jesus. Glória a Deus. Peguei o gostinho, né? Mas a minha oração era, Jesus, nunca deixa eu encontrar um endemoniado na minha frente. Porque eu tinha muito medo. E eu achava que se aquela pessoa manifestasse, ela ia pegar no meu pescoço, né? E aí, irmã, eu digo, Jesus, não deixa. E quando passou um tempo, eu entrei num propósito de oração, e eu estou naquele propósito de oração, e fui para o presídio, e esqueci da minha oração, do medo do endemoniado. Sim. E o irmão que fazia a oração nas filas, na época, não tinha ido. E o irmão que disse assim mesmo, Kerilene, tu é que vai orar nessa fila hoje. E na primeira fila que eu orei, o homem manifestou. E eu querendo correr, com medo daquilo, e ele disse, não, eu vou te ensinar, porque Deus vai te usar nessa área. E dali para cá, e até hoje, estou dentro dos presídios, mas não foi fácil, porque passei
5 anos orando pelo meu marido. Eu aceitei Jesus, mas meu marido continuou no tráfico. Ele continuou naquela vida dele pregressa de crime. E quando, com 5 anos, que ele estava naquela vida dele de crime, eu sofrendo muito, ele com mulheres na rua. E a senhora já Já convertida. convertida. Eu disse que eu pela madrugada, eu rolava chão. De chorar, mas eu não era aquela crente de me lamentar para ninguém. Eu era aquela irmã de orar, entregar tudo nos pés do Senhor. E no outro dia acordava, enxugava as lágrimas, ninguém sabia o que eu estava passando dentro de casa. Eu não era aquela pessoa de estar murmurando, mas todo dia eu ia na rádio e eu ligava para a rádio. Olha, ora pelo meu marido, ele é traficante, para ele aceitar Jesus. Eu ia para as igrejas, tinha uns bilhetinhos dentro da minha Bíblia. Quando acabavam os cultos, tinha os pastores que vinham de fora. Moço, o senhor pode orar pelo meu marido, ele é traficante, para ele aceitar Jesus? E todo mundo disse, eu vou orar pelo teu marido. E quando, já sofrendo muito com ele com mulher, cego no crime, e ele dizia, tu que escolheu ser crente, não eu. E eu continuei a minha caminhada com Jesus, mas todo tempo orando por ele. Lembro que cheguei a separar dele, porque eu dizia, eu não sou filha do diabo. Eu me sofrer desse tanto, Sim. um homem desse que não quer nada com Deus. E aí fui para a casa da minha mãe, separada, disse, mãe, eu não quero mais. Eu não sou filha do diabo, minha mãe já era crente, já tinha ganhado a minha mãe para Jesus. Minha família praticamente já toda já estava na presença Glória do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. E eu disse, mãe, eu não sou filha do diabo, vamos ter um casamento desse, um homem desse só vive em prostituição, em festa, em farra, no crime, e eu não quero mais. Fui para a igreja, eu estou lá na igreja, Deus usa uma irmã, disse, ei, mulher, tenho obra contigo com aquele homem na terra. Glória a Deus. Não aleluia. Larga ele, ou eu salvar ele. Aí lá vai eu voltar de novo, pedir perdão e voltar para casa. Volto para casa de novo. Mas aquele sofrimento no casamento, como muitas mulheres passam, né? O que eu passei. Muitas mulheres sofrem muito, se convertem e o marido continua naquela prática porque ela escolheu aceitar Jesus. E o marido continua naquela prática ali, mas ela continua firme porque o meu alvo era o céu. Glória a Deus. Mesmo que o meu marido não quisesse Jesus, o meu alvo era Cristo, entendeu? Mesmo com tudo que eu sofria dentro de casa, eu ia para o presídio, eu evangelizava, eu fazia a obra do Senhor e eu dizia, Senhor, eu ganhei um traficante na cadeia, mas tem um lá dentro da minha casa. Senhor, eu evangelizo, tu liberta o homicida. E o meu marido está lá, Senhor. Faz alguma coisa por mim. Olha para a minha casa. E a tempestade dentro da minha casa, tem um versículo que eu gosto muito, que fala a respeito da tempestade, que está em Marcos, capítulo 4, versículo é o 41. Os discípulos dizem, quem é esse? Até o vento e o mar lhe obedecem. Glória a Deus. Esse é Jesus, que entra no meio da nossa tempestade, que entra no meio do nosso barco. Quantas mulheres hoje não estão passando um casamento conturbado, um casamento sofrido, um casamento que ela olha e diz, não tem mais jeito, não tem mais solução. Glória Mas eu a Deus. quero te dar uma palavra. Jesus Cristo deu uma palavra, a tempestade se acalmou. De maneira que os discípulos ficaram maravilhados, dizendo, quem é esse que até o vento Glória e o mar a lhe Deus. obedece? Foi esse Jesus que entrou na minha casa, mudou a minha história. É esse Jesus que entrou na minha casa e acalmou toda Glória a tempestade. A Deus, aleluia. Que não é fácil. A pessoa pensa que quando aceitar Jesus, vai estar tudo bem. Deus vai logo fazer assim no estralar de dedo, vai mudar a história, vai mudar a casa, vai transformar, e não é. A gente que está na presença de Deus é um processo diário que a gente vai passando com o Senhor, e o Senhor vai nos moldando. E a senhora passou por este processo com seu marido. A senhora aceitou ao Senhor Jesus, mas o seu esposo continuava ali naquela vida. E quantas mulheres hoje, que aceitaram a Jesus, tem seu marido até mesmo atrás das grades, ou tem o seu marido no mundo do álcool, das drogas, e pensam em desistir da sua casa, e pensam em desistir da sua família, porque acham que Deus ele não tem mais nada para fazer. Até diz que quando aceita Jesus fica tudo difícil, tudo né? difícil. Vou largar, até pensa até largar a fé, porque diz, mas eu aceitei Jesus. Não, tem gente que pensa assim, quando eu estava no mundo ainda estava melhor do que quando eu estava crente. Isso que o diabo lança na mente da pessoa. Acha que quando olha para trás, como o povo estava no Egito, pensei em voltar para trás. Se tu me tirou do Egito para eu me acabar aqui, mas se eu tivesse ficado lá onde eu estava. Muita gente pensa assim.
Mas não, nós temos que passar o processo com o Senhor, né? Que o Senhor nos molda, o Senhor nos transforma. Então, creio que este momento que seu marido estava ali, era Deus tratando não somente com ele, mas Mas com a comigo também, senhora também, né? Com seu íntimo. E tem gente que não entende, e o eles não quer processo. passar o processo, não quer caminhar no deserto, quer aceitar Jesus e já quer que as bênçãos Venha venham logo. logo. E não é dessa maneira. O Senhor tem as maneiras de trabalhar, e a senhora ali passando aquele processo com seu marido. Qual foi o momento assim que Deus decidiu alcançar a vida dele através da sua vida? Eu fui um culto, eu estava naquele culto, já encerrando aquele culto, o pregador já estava orando, encerrando, ele desce do altar, e ele vai lá onde eu estou e disse assim mesmo para mim: Ei, mulher, que eu ia fazer na tua vida daqui a 15 anos, conta os dias, conta 15 dias, dentro desse bairro, vai ecoar os 4 cantos desse Glória a bairro, o que eu vou Deus. fazer na tua vida? E fui para casa com aquela promessa, né? Meu Deus, vai chegar, Jesus, vai chegar a bênção. Glória a E eu, Deus. naquele sofrimento, ele tentando já mudar, mas não Não conseguia. tinha Ele força. montou uma loja de celular e aquela loja não foi para frente. Ele comprou uma caçamba, porque ele dominava praticamente muitos bairros, né? Na época, na zona rural do tráfico, tinha muito dinheiro, tinha tudo. E para largar aquela vida, é como muitos que estão no tráfico dizem: eu vou largar o tráfico, eu vou viver de quê? Eu vou viver de quê? Eu vou passar fome, né? E isso é um engano do diabo, porque Deus ele não deixa só descendência mendigar o Glória pão, a né? Deus, Deus ele verdade. cuida do seu povo. Quando ele chama, ele cuida. E ele tinha muito medo de largar o tráfico, pensando que ele ia passar fome. Ele tentou de tudo para mudar. E eu lembro que ele tinha muita vontade de conhecer um rapaz na época que vendia muita droga. E o diabo, ele dá a sua última atacada. Eu estou saindo de casa para oração, aquele homem chega na porta da minha casa. Era o sonho do meu marido conhecer aquele homem. E aquele homem chega num carro na porta da minha casa. E ele disse: a mulher desse homem, ela é crente. Eu digo: eu sou crente, moço. Meu marido não está aqui. Ele saiu atrás do meu marido até que encontrou. Ele deixou aquele contato para o meu marido. E quando ele saiu dali, o meu marido pegou aquele papel e ele rasgou. Ele disse: eu não quero mais isso não, porque eu vou mudar de vida. E ele estava de uma festa que ele me conta, que ele estava nessa festa, e ele saiu daquela festa e disse assim mesmo: eu tenho a minha mulher em casa que está dormindo, cheirosa. Eu estou no meio dessas mulheres, tudo fedendo a bebida, fedendo a Meu droga. Deus. Naquela hora o Espírito Santo tocou nele. E ele saiu do meio daquela festa. E aí ele foi para um campo com uma arma na mão e ele se ajoelhou no meio do campo e disse: Deus, no lugar dessa arma, coloca uma Bíblia na minha mão. Glória a Deus. Deus, ainda que tu tira todo o dinheiro que eu tenho, mas muda a minha vida. Glória a E ele Deus. foi para casa. Ele fez essa oração, nem me falou. E ele veio para casa. Eu lembro que um dia a polícia entra às 6 horas da manhã na minha casa. E isso, quando a polícia entra dentro da minha casa, tinha uma amiga minha, Daniela, morava comigo. E ela abre a porta. Quando ela abre aquela porta, eles entram. Eu estava com a minha filha. Jesus, ele me fez ser mãe. Glória a Eu nunca Deus. engravidei, mas Jesus me deu uma filha, que é a Tainá. E eu estava com a minha filha no quarto, quando aqueles policiais entram e botam uma pistola na minha cara. E já tinham pegado meu marido, já estava com ele na sala. E a minha oração era essa: Jesus, eu vou no presídio, pregar a tua palavra, mas eu não vou visitar ele na cadeia, Jesus. Isso eu dizia para o Senhor na minha oração: não deixa ele ser preso. E a minha oração todo tempo era essa: Jesus, não deixa meu marido ser preso. E Deus, ele é fiel naquilo que a gente pede para ele, se ele Glória a vê que está Deus. alinhado, né, na sua vontade. E eles pegaram meu marido naquela hora, começaram a falar muita coisa para ele. Naquela hora a rua ficou cheia de gente. Eu abri a janela, quando eu abri a janela, eu olhei muita gente na rua, eu comecei a chorar. Olhei muitos irmãos que estavam naquela janela e eu comecei a chorar. E aí comecei a falar, comecei a cantar na minha cama. E nisso que eu comecei a louvar, aquela policial olhou para mim e disse: por que tu tá cantando? Eu digo: eu louvo meu Deus em todo o tempo. Não precisa estar em momentos bons. E ela disse: não te preocupa não, que ele vai ter muito tempo na cadeia para se converter. Eu digo: se for o meio do meu Deus salvar ele, glória a Deus. E comecei a falar de Deus dentro do meu quarto. Comecei a evangelizar o policial desviado dentro do meu quarto. Comecei a falar do amor de Deus. E aí veio um policial, eu tinha uma caixa de som que ele tinha trago do Paraguai para mim,
E todo dia eu pregava com essa caixa na rua. E o policial disse, ó, não toque nada da irmã. Deixa tudo dela aí. Glória a Eu Deus. tinha uma caixa de pedido de oração, ficou tudo meu lá. Mas as coisas dele saíram catando tudo. E no meio do caminho fizeram um acerto com ele. Ele pagou 20 mil. Soltaram ele no meio do caminho e disseram, olha, vai para a igreja com a tua mulher, porque eu te investigo muito tempo e eu sei que a tua mulher é crente. Vai para a igreja com ela. E aquilo ali foi, eu disse que fosse 20 mil mais bem pago na minha vida. E ele chegou em casa, ele passou 2 dias sem dormir em casa com medo. Ficou no mato, 2 dias escondido, ele volta para casa. Isso que ele volta para casa foi uma semana que ele passou atribulada. A polícia vai de novo na porta. E eu estou na igreja, ele me liga, olha, a polícia está aqui. Eu digo, não te preocupa que ninguém vai te mexer. Ele ficou dentro de casa, começaram a rodear a casa e foram-se embora. E aí o irmão foi lá em casa e disse, eu vou te levar no local. Eu vou te levar numa casa de uma irmã. Mas a casa que ele levou de uma irmã, era uma irmã que ele abastecia a droga do lado da casa dessa irmã. E toda vez que quando ele chegava nessa casa, perto dessa casa, essa irmã levantava a mão e orava por ele, sem ele saber. E Deus entregou ele na mão dela. E ele foi ali naquela casa daquela irmã. Aquela irmã, ela não sabia ler, mas era uma mulher de oração. Glória a Deus. Uma mulher cheia do Espírito Santo, que todo dia ela tinha um trabalho de oração, ela já partiu para Jesus. Todo dia, meio-dia, aquela mulher tinha um trabalho de oração na casa dela. E Jesus é tão fiel que entregou meu marido lá na mão dela. Glória a Deus. E quando ele chegou lá na casa dela, entrou, ela orou por ele, ele aceita Jesus. Glória a Ele Deus. chega em casa, eu estava como o povo de Israel, quando saiu do Egito, né, como sonhava. Eu não estava acreditando que eu estava vivendo aquilo. Eu não estava acreditando que eu estava vivendo aquele milagre na minha vida. Glória a Deus. 5 anos orando, sofrendo muito, de ouvir várias pessoas dizer, larga, irmã, não tem jeito. Larga, irmã, tu é uma mulher de Deus, tem tanto homem de joelho pagando o preço, irmã, e tu tá aí nesse casamento falido com esse homem. Eu disse, não, aquele que começou a boa obra na minha vida, Glória a Deus. ele vai terminar. Glória a Deus. E quantas das vezes eu pedi a oração e as pessoas criticavam. Lembra de um episódio que eu fui na casa de uma pessoa orar, que ela me pediu oração pelo marido dela? Quando eu saí daquela casa, aquele povo começou a dizer, olha, essa irmã anda com baseado dentro da Bíblia dela. Essa irmã não é crente, porque ela é casada com um traficante. Ela não é crente. E aquilo ali eu chorei muito naquele dia. Passei o dia chorando, porque o que te mata, nós somos de fora. Somos de dentro, né? Que te fere. Eu tinha tudo para sair da presença do Senhor, mas eu não larguei Jesus. Eu nunca, pela graça de Deus, eu nunca me afastei da presença do Senhor. Fazer 18 anos convertida. Glória a Deus, aleluia. 18 anos na presença do Senhor. 18 anos que eu abandonei a vida do crime, a vida do tráfico. E 18 anos que hoje eu louvo a Deus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Hoje meu marido é um auxiliar na casa do Senhor. Glória Hoje, pela graça de Deus, Deus nos entregou um trabalho, uma obra. A gente toma de conta de um centro de recuperação. Glória a Deus. Eu estou aqui, ele está lá cuidando dos meninos. Glória a Deus. E eu louvo a Deus. Se eu tivesse desistido do meu marido, será que ele estava comigo hoje fazendo a obra? Não. Se eu tivesse deixado tudo. E Deus, ele é tão lindo na minha vida que ele ainda me fez pregar para todas as mulheres, algumas que ele se envolveu. Eu digo, Jesus, eu não vou, só voltando mais um pouco. Eu não vou nunca pregar para essas mulheres, Senhor, tu sabe. E lembro que um dia eu tive um sonho com uma, e o Senhor me mostrou algo da vida dela. Eu digo, Senhor, se for da tua vontade de eu pregar para essa mulher, quando eu passar na porta, ela vai sair na porta. E sair para evangelizar, eu era coordenadora de jovens na época, e sair para evangelizar com os meninos, ela sai bem na porta de toalha. Eu vou lá onde ela e abraço ela, digo, eu te perdoo no nome de Jesus. Glória a Deus. Meu coração não guarda mágoa de ti. Jesus te ama e tem um plano de salvação na tua Glória vida. a Deus. Porque pregar perdão é fácil, agora viver perdão é difícil, né? Sim. E Jesus fez eu viver, pregar e viver o perdão. Glória a Deus. E eu louvo a Deus que quando ele aceitou a Jesus, e Jesus agora começou a tirar tudo da gente. Tirar tudo dele. Tudo que ele temia. A Bíblia diz que o que Jó temia, né, e sobreveio sobre ele. Jesus começa a limpar a nossa vida. Começa a tirar tudo aquilo que o crime deu para ele, o tráfico. Ele tinha uma caçamba, essa caçamba virou, a caçamba tombou, estava passando que nem Jó, né? Sim. A caçamba tombou, a gente estava na festa da escola da nossa filha, levaram o carro quitado, levaram o carro dele,
Ele quebrou o pé Deus. e começamos a passar uma luta muito grande. Ele tinha tudo para deixar Jesus, ele não deixou. E ele quebrou o pé dele ali. E agora eu estava trabalhando com a minha mãe, eu ganhava R$ 25, trabalhando com a minha mãe. E tinha dia que eu lembro de uma situação que a gente foi no supermercado e a minha filha pede um ovo da Páscoa. Eu não tinha 10 centavos no meu bolso. Eu fui para outra fila, comecei a chorar. Eu digo, Deus, a minha filha quer um ovo, eu não tenho R$ 1 no meu bolso. A gente começou a chorar junto, né? Sim. Cheguei em casa, peguei um ovo, eu cozinhei um ovo e eu pintei aquele ovo todinho de azul. Eu disse, isso aqui, Tainá, mamãe comprou um ovo para você. E dei aquele ovo para ela. Ensinei a minha filha a nunca reclamar. Se tem um café preto, você toma. Se tiver um café com pão, você toma. Se também não tiver, vamos orar e agradecer ao Senhor. E o irmão que me discipulou, ele dizia que ele orava para Deus dar cebola, para dar tomate. Eu chegava em casa, eu ficava mangando com meu marido. Esse irmão vai pirando. Como é que esse irmão vai dizer que vai orar para pegar tomate, para Deus mandar tomate? Ele disse que ele orou no contador para a energia voltar, não sabendo que Jesus estava me ensinando com aquele irmão. Sim. E aí meu marido passa com a minha filha na porta da padaria. Ela pede um pão para ele. Quentinha, para mais de 300 mil na conta. Agora não tem 10 centavos para comprar um pão. Com o pé quebrado, ele começa a chorar. Eu disse para ele, tu te lembra da oração que o irmão Zé nos ensinou para a gente? Vamos orar do mesmo jeito. Deus, ele vai mandar para nós. E aí eu fui orar com ele de madrugada. Deus, a minha filha não tem nada para lanchar amanhã. Deus, eu não tenho nada para comer amanhã, meu marido está com o pé quebrado. Eu só estou fazendo um bico lá na minha mãe, Senhor. A gente ia almoçar na minha mãe. Mas imagina, todo dia tu tá lá para almoçar na casa da tua sogra. Fica uma coisa chata, vergonhosa, Sim. né? E eu fui para a consagração. Quando eu estou na consagração, a irmã, Deus dá uma visão para a coordenadora da consagração. Olha, ela não tem nada para comer na casa dela. Ela não tem carne, ela não tem nada para a filha dela. E a irmã diz, Deus, mas quem precisa é a irmã Maria. A irmã Maria era uma irmã que só vivia murmurando, Sim. reclamando. E ela não diz nada que eu não era de reclamar. Eu agradeci a Deus por tudo. Tudo eu agradeci ao Senhor. Nem minha mãe sabia que eu passava. Eu não dizia, eu entregava tudo. Eu fui ensinada a entregar tudo na mão do Senhor. Glória a Deus. E eu fui para casa, ela foi na casa da minha mãe. Aí minha mãe disse para ela, ó, eu só sei quando ela passa alguma coisa quando eu vou lá. Eu abro a geladeira dela e vejo que não tem nada. Se Deus mandou, manda. Aí ela não mandou tudo. De noite meu pastor chega. Pastor Josimar. Chega lá em casa e disse, olha, Kerilene, eu fui no supermercado, eu senti de Deus de trazer uma carne para ti. Glória Ele a chega Deus. com filé, ele chega com uma compra, com tudo para mim. Deus, ele cuidou de mim um ano. Glória Um a ano Deus. Deus me calçou, Deus me vestiu. Glória a Deus, ele Deus. supriu a minha necessidade. Glória a Deus. Tudo que eu costumo dizer que foi o tempo que eu passei mais parte da minha vida, que foi no cuidado do Senhor. Glória a Deus. Das vestes, de tudo, o Senhor cuidando da gente. E Deus, ainda nessa época, ainda me entregou 6 meninos para morar comigo. Você achou que não estava bom, né? Ainda eu comecei a fazer um trabalho na minha porta da minha casa, e era um evangelismo. Eu comecei a fazer evangelismo só com traficante e drogado. Eu comecei a evangelizar a drogado, traficante, ganhava eles para Jesus, onde eu ia botar. Botava para morar comigo. Aí botei minha filha para dormir no meu quarto e fui botando nos quartos. Fui enchendo os quartos e Deus todo dia mandava para a gente. 1 quilo de arroz se multiplicava. A carne multiplicava. E eu com aqueles meninos morando comigo, amando tudinho, chorava por cada um deles que Deus me dava. Glória a E quando Deus. nós estamos ali, o Senhor me dá uma visão. Eu vendendo galeto. Eu digo, meu Deus, eu vendi galinha. Eu tive uma visão eu vendendo galinha. Disse para minha mãe, mãe, eu sonhei, tive uma visão, eu vendendo frango. Ela disse, eu vou botar um frango para tu trabalhar para mim. Nisso que eu botei aquele frango, minha rua era a minha parada, mas eu vendi tanto, tanto, tanto naquele dia. Glória a Deus. E ela disse, olha, tu vendeu tão bem, fica com esse galeto para ti. Glória a Deus. E a minha mãe montou aquele galeto. E os meninos que moravam comigo me ajudavam. E hoje eu tenho um ponto de frango
Hoje eu trabalho com frango, meu esposo Glória a tem um ponto. Deus. Deus, ele abriu uma porta na nossa vida. Glória a Então, Deus. você que está no tráfico, que tem medo de sair, e acha que se você sair, você vai morrer de fome, isso é um engano do diabo. Porque Deus, ele sempre abre uma porta. Glória a Se Deus. você aceitar Jesus com sinceridade, buscar e passar todos os processos, tenha certeza que Deus, ele vai abrir uma porta na tua vida, como abriu na minha vida, como mudou a minha história, mudou o meu casamento, mudou a vida do meu esposo. E hoje a gente vive desse ponto de frango, também toma de conta do centro de recuperação. Deus, ele mudou a nossa Glória a história para a Deus. glória de Deus. Aleluia.